Nesse vídeo eu quero conversar com você como é que a gente vai fazer um loteamento com pouco dinheiro ou num cenário ideal sem a necessidade de capital. Como é que a gente faz isso? O princípio básico é que a gente precisa reduzir a nossa exposição de caixa, a gente precisa reduzir a quantidade de dinheiro que a gente precisa para fazer esse empreendimento. E qual é a nossa principal despesa em qualquer tipo de empreendimento imobiliário? Pode ser o parcelamento do solo, pode ser uma incorporação imobiliária, pode ser uma simples construção. A nossa principal despesa vai ser o terreno, ou como a gente gosta de chamar no caso do parcelamento do solo, no caso dos loteamentos, a gleba. A gleba é esse grande terreno que a gente vai usar para fazer as divisões dos lotes. Então, a nossa principal despesa é a aquisição da gleba. Isso aqui chega a representar 30, 40, 50% dos custos totais do empreendimento. E existem basicamente três maneiras de você adquirir uma propriedade para fazer um loteamento em cima. Você pode fazer uma aquisição financeira, que é fazer um Pix para a conta do terrenista, você vai lá e faz uma escritura pública e transfere para a sua empresa. Pode ser também uma permuta, que é quando você dá algo em troca pelo pagamento do terreno. Pode ser uma permuta física, que é quando você dá lotes dentro do próprio empreendimento ou lotes de um outro empreendimento como pagamento desse terreno para o terrenista. E pode ser também a minha opção preferida, que é a permuta financeira. Na permuta financeira, você vai pagar o terrenista por meio de um percentual dentro da sociedade do empreendimento. Então, todo mês, quando tiver faturamento, você vai destinar um percentual desse faturamento lá para a conta do terrenista. Se a gente puder fazer um resumo desses mecanismos de pagamento, a gente estaria fazendo aqui uma divisão em duas opções. Ou você faz o pagamento à vista desse terreno, mesmo que parcelado em alguns meses, mas ou esse pagamento é à vista, ou então você faz um pagamento parcelado. O pagamento à vista seria, nesse caso, a aquisição financeira. Você estaria pagando todo o valor para o terrenista antes de iniciar as vendas. E no outro caso, você estaria fazendo um pagamento parcelado ao longo da vida do empreendimento, entregando lotes ou entregando um percentual do faturamento. De maneira geral, a gente sabe que quando a gente faz aquisições e faz pagamento à vista, o valor costuma ser mais barato do que quando a gente faz um pagamento parcelado. Geralmente existem incentivos para você fazer uma aquisição à vista em comparação com uma aquisição parcelada. Se você vai numa loja, o preço à vista costuma ser diferente do preço parcelado. De vez em quando a gente também encontra no mercado uns comerciantes que falam que parcelam em 12 vezes sem juros, 18 vezes sem juros. Isso aqui não faz sentido sobre a ótica da matemática financeira. O parcelamento sem juros é uma coisa que existe somente no aspecto comercial. É somente um ponto para facilitar a venda, mas sempre existe custo no capital. Não dá para oferecer um parcelamento sem juros. O que está acontecendo nesses casos é que a pessoa que está pagando à vista está sendo prejudicada para beneficiar essa ação comercial de parcelamento sem juros, porque à vista sempre deveria ser mais barato do que parcelado. E aí a gente volta aqui para o nosso empreendimento imobiliário. A gente tem duas opções, ou você vai fazer o pagamento à vista, por meio de uma aquisição financeira, ou você vai fazer o pagamento por meio de uma permuta, que é parcelado. O preço deveria ser diferente. Então, em primeiro lugar, você deveria ter a opção de sempre fazer os dois negócios. Quando você estiver conversando com um terrenista, você tem a opção de fazer o pagamento à vista e você também tem a opção de fazer os pagamentos parcelados por meio de uma permuta. Seria simplesmente uma questão de decisão pelo valor. Bem, se você quiser fazer uma aquisição financeira, vai ser mais barato e o terrenista vai receber menos e, portanto, é menos interessante para ele se ele não tiver necessidade de capital. Agora, supondo que o terrenista não tenha a necessidade de capital e ele quer maximizar os seus ganhos, para ele vai ser interessante fazer uma permuta física ou financeira, porque dessa maneira, recebendo parcelado, ele vai receber um valor consideravelmente maior. Agora vamos entender qual é o objetivo de um terrenista quando ele busca um loteador para fazer um empreendimento. Essa relação ela também pode começar na outra ponta, que é o que normalmente acontece, que é o loteador prospectando áreas em busca de terrenistas. Mas qual é a função da união dessas duas partes, o proprietário do terreno e o loteador, nos casos em que não existe aquisição financeira?
quando existe a formação dessa sociedade. Por que ela existe? Eu consigo perceber aqui pelo menos dois bons motivos para o loteador precisar de um terrenista e o terrenista precisar de um loteador. Os motivos são que é necessário uma solução de capital para as duas partes. O loteador precisa reduzir a sua exposição de caixa e o terrenista também quer maximizar seus ganhos financeiros e não tem os recursos financeiros suficientes para ele próprio promover um loteamento ali em cima. E a segunda solução que essa sociedade resolve é o empreendimento. E esse fato aqui, ele normalmente é desprezado pelos terrenistas, principalmente os terrenistas que não têm tanto conhecimento técnico. Não sei se você que está me assistindo agora é terrenista, tem um terreno e quer encontrar um parceiro para fazer um loteamento. Nesse caso, você já terá esse conhecimento técnico. É muito importante perceber que o empreendedor, ele reúne algumas capacidades, conhecimentos e atitudes. O empreendedor é a pessoa que vai fazer acontecer esse loteamento ali em cima. O terrenista não precisa apenas de uma solução de capital. Ele não precisa apenas de dinheiro para fazer um loteamento, porque não é fácil fazer um loteamento. Você tem que contratar projetistas, você tem que acompanhar a aprovação na prefeitura, fazer um licenciamento ambiental, fazer a criação do produto, né? Pensar como é que vai ser esse loteamento para atender às necessidades do seu público consumidor. Depois você vai ter que pensar numa maneira de fazer essas vendas parceladas e gerir esses recebíveis, como é que você vai contratar os corretores, qual que é o tipo de contrato que você vai usar. Quer dizer, existe uma infinidade de conhecimentos que o empreendedor desenvolve ao longo dos anos. Então não dá para simplificar que essa sociedade ela existe apenas como uma solução de capital e não como uma solução para o empreendimento inteiro. Então, os dois motivos para que essa sociedade exista é solução de capital e solução do empreendimento. O empreendedor consegue resolver essas duas coisas para o terrenista. Então, agora que a gente entendeu esse ponto, eu quero analisar com você as diferenças entre os dois tipos de permuta, a permuta física e a permuta financeira. Existem diferenças críticas entre esses dois tipos de permuta e isso aqui tem que ficar muito claro para a gente. Vamos lá. A gente entendeu que é importante que essa sociedade exista porque ela resolve dois problemas e se a gente está falando aqui sobre uma sociedade, é importante que tudo que aconteça seja interessante para as duas partes envolvidas, para o terrenista e para o empreendedor. Mais para frente, a gente vai perceber que não são apenas duas partes envolvidas, na verdade tem muita gente. Você pode trabalhar, por exemplo, com um grupo de investidores. Então, além de ser bom para o empreendedor, para o loteador, para o terrenista, também tem que ser bom para o grupo de investidores. Então, tudo que a gente faz tem que ser bom para o grupo. E na minha visão, se é bom para todos, é porque existe uma resposta única para algumas perguntas, que é: qual é o melhor preço de vendas? Qual é a melhor data de lançamento? Qual é a melhor forma de pagamento? Para ser bom para todos, só existe uma resposta para essas perguntas. E normalmente, quem sabe a resposta dessas perguntas é o loteador, porque ele já é experiente no mercado. Normalmente o terrenista, que é essa pessoa que tinha uma grande propriedade, essa pessoa costumava estar inserida dentro do agronegócio. Essa pessoa entende, por exemplo, do plantio de soja, se for isso que ela fazia, ela entende de criar gado, ela entende de extrair leite, ela tem uma granja, ela está inserida em outras áreas do conhecimento, ela está inserida dentro do agronegócio, que também são conhecimentos que normalmente o loteador não tem. Então, essas ideias sobre o mercado imobiliário, sobre como que funciona o produto, sobre a data de lançar, o preço de venda, cabe ao loteador decidir. Então vamos ligar isso que eu estou falando aqui sobre a diferença entre os dois tipos de permuta. Uma das possibilidades é entregar alguns lotes dentro do empreendimento para o terrenista. E essa aqui eu acho que não é a opção ideal, porque levanta a pergunta que é: o que o terrenista vai fazer com essas unidades? Porque essas unidades ainda não são dinheiro, elas ainda não servem para muita coisa. Esse terrenista vai ter que vender essas unidades no mercado para que ele consiga converter essas unidades em dinheiro. Então, ao entregar as unidades para o terrenista, o problema ainda não foi resolvido. Ele ainda precisa comercializar essas unidades. E aí a gente entra em alguns problemas.
por qual preço ele vai vender, qual que é a forma de pagamento que ele vai vender e qual que é a data de venda que ele vai vender, quando ele vai vender essas unidades. Porque uma objeção comum ou um pensamento comum a favor da permuta física é a ideia assim, não, eu quero receber minhas unidades porque elas irão valorizar e aí eu vou ganhar com essa valorização e irei vendê-las lá na frente. Isso aqui é um pensamento que não faz muito sentido, porque se essa pessoa está esperando que as unidades irão valorizar, às vezes é melhor que o loteador também não venda as suas próprias unidades e deixe para vender lá no futuro. Se essa pessoa acha que as unidades irão valorizar, às vezes ele está sabendo de uma coisa que o loteador não sabe. Por exemplo, vai ter uma grande ampliação na oferta de empregos no município, vai ter um grande investimento na região que vai movimentar a economia. Quer dizer, se ele acha que vai valorizar, pode ser que ele esteja certo, e se ele estiver certo, é melhor que o loteador acompanhe essa decisão. Então, na minha visão, não faz sentido eu transferir para o terrenista lotes se ele vai ter que pegar esses lotes e vender de alguma maneira. Porque quando eu faço isso, eu estou criando de graça um concorrente que tem exatamente o mesmo produto que eu. É uma pessoa que tem um produto, que são os lotes localizados no mesmo lugar, e aí ele pode ter interesses divergentes para o longo prazo. Pode ser que o foco dele seja num prazo mais curto e, portanto, atrapalhe a venda de todas as minhas outras unidades. Por isso, eu defendo que a melhor solução é a permuta financeira, que é esse cara, esse terrenista vai se tornar sócio do empreendimento. O que é bom para o empreendimento é bom para todas as partes envolvidas. Então, a gente vai vender pelo melhor preço, a gente vai vender na melhor condição, a gente vai vender na melhor data. E também existe toda a capacidade de gestão que é proporcionada pelo loteador, pelo empreendedor. Ele sabe contratar a equipe de vendas, ele sabe fazer material de marketing, ele sabe preparar esses contratos, ele sabe contratar um contador, ele sabe fazer a gestão desses recebíveis lá na frente. Então existem uma série de soluções para problemas que o loteador foi internalizando ao longo dos anos. Não adianta eu achar que quando eu entregar essas unidades para ele, o problema está resolvido. Não. Tem tudo isso que eu estou mencionando aqui. Para quem que ele vai vender, quem vai intermediar essas vendas, qual que é o valor de venda, como é que é a forma de pagamento, como é que é feita a gestão. Quer dizer, tem um monte de problema que o terrenista vai ter que lidar sozinho. Então, se ele vai ter que lidar sozinho, não é melhor ele contratar uma pessoa para cuidar dessa parte, uma pessoa que tem experiência, uma pessoa que sabe o que está fazendo? Então eu estou defendendo aqui para você que a permuta financeira é muito melhor e faz muito mais sentido do que uma permuta física. Eu sei que existem algumas particularidades no Brasil, porque o Brasil é um país muito grande, com muitos municípios, e a economia é muito rica. Acaba que a gente tem realidades específicas para cada local. Eu sei, por exemplo, que lá em Santa Catarina é praticamente impossível ter essa conversa que eu estou tendo aqui com você. Lá, o pessoal faz quase que exclusivamente permutas físicas. Eles pagam o terrenista por meio de lotes e eles pagam também os investidores e prestadores de serviço por meio de lotes. Então, lá meio que a gente resume o loteador como sendo um organizador da sociedade. Ele se propõe a fazer o loteamento e assim que o loteamento é feito, ele sai distribuindo os lotes em pagamento e fica com uma pequena porção que seria o seu lucro. Isso não faz sentido econômico. O melhor seria todos os envolvidos buscando o mesmo lucro, que seria o lucro ótimo. E aí, quando a gente passa essa primeira fase de entender o que são as permutas e qual é a melhor opção, a gente precisa entrar na discussão sobre quanto custa essa permuta, qual é o percentual de permuta ideal, quanto que eu vou destinar para o loteador e quanto que eu vou destinar para o terrenista. E aqui, eu posso te adiantar que não existe esse valor ideal. Não existe um percentual de permuta de mercado, um percentual de permuta de região ou um percentual de permuta que resolve todos os empreendimentos. Não existe isso porque cada empreendimento é único. Como eu disse para você lá no início do vídeo, o principal custo de uma sociedade dentro do mercado imobiliário é o custo do terreno. E aí cada empreendimento é único. Cada empreendimento vai ser vendido por um preço, terá um custo de obra, terá uma forma de pagamento, terá uma estrutura de capital. Então, se cada empreendimento é único, a composição de custos desse empreendimento também vai ser única. O percentual de permuta também vai ser único. E a gente só sabe qual é o percentual ideal depois de uma análise de viabilidade.
Eu preciso fazer um fluxo de caixa, eu preciso analisar uma planilha, eu preciso olhar para os principais indicadores para então entender se eu posso oferecer aquele percentual ou aquele percentual que está me sendo pedido é viável. Não adianta, na primeira reunião, a gente ficar discutindo se é 35%, 40%, 37%, 39%. Não adianta a gente ficar de um lado querendo falar o menor número possível e do outro lado querendo falar o maior número possível. Essa discussão não chega a lugar nenhum, é uma negociação que não é muito inteligente. A gente precisa fazer essa conversa mediante uma viabilidade financeira, mediante um fluxo de caixa. Então, eu sugiro que antes de fazer uma proposta para o terrenista ou antes de aceitar uma proposta do loteador, você analise a viabilidade financeira do seu empreendimento. No curso de loteamentos, é claro que a gente entra em mais detalhes dessa conversa e eu espero te encontrar na próxima turma presencial.